estamos de volta com Viver Ciência, que tem a participação hoje do professor Rivalino Antônio e da professora Patrícia Santiago. Estamos falando da pesquisa Trabalho, Sociedade e Proteção Social no Brasil, realizada pela Faculdade de Ciências Sociais da UFG. E continuaremos com mais perguntas, desta vez perguntas de um especialista, e você confere a partir de agora. Quais seriam as alternativas para um país como o Brasil, de herança colonial, na construção de um sistema de proteção social que seja acessível à ampla maioria da população? A sociedade brasileira é uma sociedade patrimonial, fundada no patrimônio, ou seja, quem tem posses, quem tem bens, é respeitado, é cidadão. É o famoso que indica, no caso, só para dar uma ideia, são os interesses extremamente articulados em cima da posse. O trabalho não é reconhecido enquanto tal. Até no dito popular, tipo, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Isso mostra claramente a ideia que nós temos do valor do trabalho entre nós. Então, numa sociedade como essa, que, como disse o professor Jordão, formação colonial acentuada, onde o patrimonialismo é que impera, é muito difícil você pensar num sistema de proteção social, de fato, que garanta os direitos do cidadão, né? O nosso sistema é um sistema extremamente frágil, né? Por mais que nós tenhamos alguns direitos, comparando com as sociedades mais avançadas no campo da proteção social, esses direitos nossos são muito residuais, eles não avançam o quanto seria necessário. Ok, vamos então a mais uma pergunta do professor Jordão. Esse tipo de construção de um welfare state, que teve um razoável sucesso em países como a França e a Inglaterra, a experiência desses países, em que pontos, em que aspectos a experiência desses países serviria como exemplo para o caso da constituição ou da reconstrução de um Estado-providência no Brasil? É sempre importante nós termos referências, não porque nós vamos seguir as referências, obviamente, mas porque elas nos indicam os caminhos, né? As lutas sociais na Europa, particularmente no caso inglês e no caso francês, como o professor mencionou, elas são importantes referências porque mostram que foi a partir dessas lutas sociais que os trabalhadores conseguiram garantir a constituição de um Estado de proteção social, um Estado de providência, né? No Brasil também, os trabalhadores têm buscado sistematicamente ao longo dos tempos, desde o final do século XIX até hoje, a garantia de direitos sociais a partir exatamente disso, das lutas sociais. Agora, a principal diferença entre nós e eles se dá em dois aspectos fundamentais. Sociedades industrializadas lá, aqui sociedade de industrialização tardia. Segundo, sociedades que romperam com o tradicionalismo e com o patrimonialismo de longa data justamente pela questão do avanço do capitalismo e da industrialização. No nosso caso, ainda, além de ser uma sociedade de industrialização tardia, o patrimonialismo continua persistindo muito forte entre nós. O clientelismo é um exemplo disso, né? Onde as pessoas às vezes têm os direitos garantidos constitucionalmente, mas se não tiver uma indicação de alguma pessoa de influência, ela não consegue fazer valer seus direitos. Então, é muito complexo isso, mas é importante reafirmar isso. Essas sociedades são referenciais nesse aspecto, para que nós possamos ter em mente a construção de um Estado de proteção social. Ok, obrigado ao professor Jordão pela participação. E você quer saber como é possível fazer pesquisa na área da sociologia na UFG? Nos primeiros anos de graduação, importante frisar. É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. A partir do segundo semestre, ele já pode estar fazendo parte de um grupo de PIBIC ou PIVIC ou algum grupo de pesquisa aqui da FCS. Mas é importante que ele, ao entrar na graduação, já no primeiro semestre, procure um professor ou uma equipe de pesquisa que interesse, enfim, um tema que interesse a ele. O programa de pós-graduação em Sociologia, ele tem um nível de mestrado e doutorado. As linhas de pesquisa são 5: Direitos Humanos, Diferença e Violência. A segunda linha é Cultura, Representações e Práticas do Simbólico. A terceira linha é Trabalho, Emprego e Sindicatos. A quarta linha é Movimentos Sociais, Poder Político e Transformações Sociais.
E a última linha é sobre o tema da educação. Para os alunos da graduação, sejam eles em licenciatura ou bacharelado, é fundamental, primeira coisa, o interesse em estudar determinado tema de pesquisa do campo das ciências sociais. No caso dos interessados no mestrado, é fundamental que eles apresentem um projeto de pesquisa no ato da inscrição, que acontece sempre no segundo semestre dos anos letivos. E no caso do doutorado, são para os mestres em ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política ou áreas afins. Não tem que fazer parte de nenhum grupo de pesquisa inicialmente, mas é fundamental que ele já tenha, desde a graduação, uma prática de pesquisa, um vínculo com algum grupo de pesquisa, para ter nesse processo de graduação, já na graduação, esse aprendizado de como desenvolver uma boa pesquisa, tanto teórica como de campo. Para o programa de pós-graduação em Sociologia, a inscrição é sempre no mês de outubro. Esse ano, nós vamos lançar o edital agora, dia 22 de julho, e as inscrições começam dia 30 de setembro e vão até 18 de outubro, sendo que o processo de mestrado é na primeira semana de novembro e o processo de doutorado na terceira semana de novembro. É importante que o aluno procure a faculdade. A secretaria ela fica aberta das 14 horas às 18 horas, de segunda a sexta, e os professores, de segunda a sexta, em horários variados, também estão à disposição aqui dos alunos na faculdade. E agora eu quero abrir o espaço para que vocês façam considerações. Professora Patrícia. Bom, então, apesar dessa constante luta dos trabalhadores para garantir a proteção social, o nosso contexto histórico e econômico tem esse contexto que nós vivenciamos, tem possibilitado, tem sido um contexto de quebra da proteção social, dos direitos sociais, cada vez mais aos direitos sociais. Inclusive, o Sistema Único de Saúde, para falar do campo da saúde, ele tem sido constantemente agredido, vilipendiado, de forma a ser destruído. Essa política social, esse direito social de saúde, ele tem sido constantemente reduzida a população. Então, a sociedade brasileira ela está num contexto de perda dos direitos sociais. Professor, a gente falou, eu quero até que, antes que o senhor faça a consideração, puxando um gancho para o que falamos ainda há pouco, é necessário que o cidadão reconheça os seus próprios direitos. Esse contexto de protestos que nós vivemos agora no Brasil, eles são fruto disso? Será que realmente o Brasil acordou não só para a questão trabalhista, mas para outras situações também de direito? Isso mostra que há um descontentamento geral e que é mais um indicador desse processo, porque isso é um processo. De tempos em tempos a sociedade vai para a rua e protesta e busca valer seus direitos. Esse é mais um momento. Tem novidade nele pela forma como se organiza, pela condição difusa em que ele se manifesta. Mas isso é significativo, que certamente daqui a alguns anos vamos ter mais elementos para poder apreciar com mais vagar, com mais acuidade o que de fato significa esse momento na nossa sociedade, Agora, os protestos são extremamente salutares e indicam um descontentamento diante de um estado de coisas que tem levado a uma degradação desse sistema já frágil de proteção social, como disse a Patrícia. Ok, obrigado aos dois pela participação, por ter atendido ao nosso convite. Você de casa assistiu ao Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para a gente. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.